Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Neste primeiro episódio de 2024, traremos aqui a visão de fundadores de startups e executivos de grandes empresas a respeito das inovações e dos investimentos na saúde. Em conjunto com meu amigo João Consorte, CEO da IPG Health, temos o prazer de receber aqui hoje diversas lideranças da saúde para esse bate-papo. O meu colega Hugo Morales, que é médico infectologista, fundador da startup Munai, a Marina Viana, diretora executiva Brasil da GE Healthcare, o André Castilha, que também é médico radiologista e fundador da startup Neuralmed, o Cláudio Terra, diretor sênior de inovação da Pfizer Latam, e o Vinícius Correia, que é gerente de marketing Latam da Agfa Radiology Solutions. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui hoje. Eu e o João vamos nos revezando nas perguntas para os nossos convidados. E eu gostaria então de passar a palavra para o João, que vai dar início ao nosso bate-papo. Hugo, primeiro prazer, obrigado. Abrir um espaço aqui para você contar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência. Aí depois eu trago a pergunta para você. Ótimo, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo. Queria contar um pouquinho, então, só primeiro sobre mim, né? Eu sou médico infectologista, como o Gustavo comentou, e trabalhando dentro do hospital, olhando, depois fiz residência no HC em São Paulo aí, da USP, eu voltei para Curitiba, comecei a trabalhar em alguns hospitais, e o que eu percebi quando fui ver pacientes é que os pacientes tinham uma piora clínica dentro da enfermaria. Tem um caso especificamente, um caso do paciente que ele teve um rebaixamento de consciência, e eles me chamaram por febre. Fui avaliar o paciente por febre, e quando você olha lá, o paciente estava em piora clínica, teve que estabilizar e transferir esse paciente para terapia intensiva. O que me chamou a atenção é que naquele momento, assim, a gente percebeu que todos os dados que estavam necessários para você fazer uma tomada de decisão, identificar uma piora clínica daquele paciente, eles estavam presentes no prontuário eletrônico 7, 8, 9, 10 horas antes do evento de eu ter efetivamente visto aquele paciente. Entendendo que todos os dados estavam lá, a pergunta é por que a gente não consegue melhorar essa assistência, melhorar essa qualidade, entendendo que tudo está dentro, está digitalizado. Diferente de antigamente, que estava mais num processo não digitalizado, hoje está digitalizado. E a grande questão é que, apesar de estar digitalizado, essa quantidade de dados eles estão organizados de uma forma fragmentada. Eles estão fragmentados, além de fragmentados, eles estão longe aí do tomador de ação. Então, o que a gente faz? A gente une essas diferentes bases de dados, seja dentro do prontuário, mas também agregando outras bases de dados. Além de agregar outras bases de dados, a gente também coleta e cria bases de dados. A gente tem plataformas de criação de dados, como interações diretas com o paciente ou com o profissional de saúde, colocando tudo no mesmo cérebro para que, a partir daí, você consiga identificar padrões. E só identificar padrões não é o suficiente. Então, você precisa também ter uma ação derivada desse insight. E aí ele fecha dentro de um conceito que eu aprendi e consegui ter a oportunidade de aprofundar, que é um conceito muito conhecido nos Estados Unidos, mas pouco aplicado aqui no Brasil, que é o Learning Health System. Que ele faz o quê? Ele tem o ciclo de melhoria, você consegue melhorar, fazer esses ciclos, rodar PDCA, mas ele também traz a infraestrutura e o processo para que você consiga melhorar de uma forma contínua. Então, veja, lá atrás a gente identificou que o problema é a organização dos dados, você consegue identificar esses dados, identificar o paciente em algum gap de cuidado, seja uma identificação de uma literação clínica, seja de um gap de cuidado, por exemplo, uma ausência de uma intervenção para diabetes, diagnóstico para diabetes. E a partir do momento que você tem isso, você tem que associar esse insight com uma ação direta. E essa ação direta, ele tem que fazer uma intervenção. Então, você fechando esse ciclo, baseado na tecnologia, baseado através de processos, você consegue aumentar a qualidade e a segurança
assistencial de uma forma bastante universal e capilar. E pegando já o link disso com o projeto do Bill e Melinda Gates, né, que a gente ganhou, olhando para uso racional, a gente consegue então fazer toda uma análise de perfil de sensibilidade, uso racional de antimicrobianos, consumo, padrões de uso de antibiótico, mas um ponto que é uma dificuldade lá na ponta é você transformar esses insights em uma ação. E essa ação, é o last mile, ao nosso ver, ele precisa ser potencializado através, por exemplo, de um agente conversacional. E é justamente isso que a gente fez e a gente conseguiu com o projeto que está construindo, com o projeto junto com o Bill e Melinda Gates, né? Foundation. Hugo, só para fazer um resumão aqui do que você falou, na realidade a gente sabe de todos os desafios que a gente tem nessa gestão, principalmente da categoria de antibióticos, né? Que é algo muito complexo, que geram consequências aí a longo prazo, que desde consequências de investimento a novas drogas até consequências de poder gerir e melhorar, né, a admissão, o controle. Então, só para fechar, para ficar uma coisa bem pontual, a ideia é que através da inteligência artificial a gente consegue fazer essa gestão que passa desde a melhor indicação, né, até a admissão no medicamento, até o controle pós-admissão, tudo isso cruzando dados, interagindo com esses dados, seria mais ou menos isso que a Munai está desenvolvendo, de maneira muito simples, tá? Exatamente. Então, você pega hoje o principal, a dificuldade da resistência, né, esse aumento de resistência, é uma causa direta de um uso inadequado de antibióticos. O pilar para você usar melhor antibiótico é você usar no momento correto, no paciente correto. Só que isso tem que respeitar cada hospital, cada sistema de saúde e cada sub-área dentro do hospital. Então, o que a gente faz hoje, a gente coleta, então, as informações do prontuário, agrega, entende esses padrões, e no projeto Bill e Melinda Gates, especificamente, a gente transforma o protocolo institucional, que é o protocolo que diz para o médico, essa pneumonia aqui, nesse paciente, você tem que tratar com ceftriaxona por 5 dias, por exemplo. E isso geralmente está num livro, ou um PDF, dentro do computador, ou num livro na gaveta, escondido. Então, o que a gente faz? A gente transformou, através de Large Language Models, esses protocolos em uma plataforma conversacional, que vai conversando com o médico e ajudando ele a fazer a melhor escolha. Assim, a gente aumenta a adesão ao antimicrobiano, né, correto, ao protocolo institucional, diminuindo o uso inadequado e você diminuindo também a resistência bacteriana. Perfeito. Bom, Hugo, obrigado. Agora eu vou passar para o Gustavo. O Gustavo vai conversar com mais uma questão. Vamos lá. Eu vou começar com você, Marina. Com uma comunidade como essa ganhando força, né, eu queria saber de você quais são suas visões a respeito de 2 pontos. Né? Primeiro, como CEO da GE Healthcare, qual é o caminho que a GE tem visto com interface com startups, grandes empresas, uma comunidade formada aqui, então, por empreendedores, investidores, pequenas e grandes empresas, e acho que até coincide aí com um anúncio que a GE fez, uma parceria com a Ionic, que é uma startup brasileira, e isso acho que acaba sendo muito legal para o Brasil ver um nível mundial. Vou deixar você falar também, pode até usar esta parceria aqui como exemplo e como que você enxerga, e aí fique à vontade para falar sua visão, Marina, visão GE, o que você achar melhor, tá? Passo para você. Obrigada pelo convite. Estou há 17 anos na GE e nunca vi uma transformação tão grande como a que a indústria está vivendo agora e que a GE Healthcare está vivendo. A gente anunciou dia 4 de janeiro desse ano, vamos fazer aniversário aí de um ano, o spin-off da GE Healthcare do grupo GE. Então todo mundo, né, alguém conhece ou teve alguma relação com a GE algum dia, ou a geladeira, ou a lâmpada, ou a turbina de avião. E tomara que só precisem fazer diagnóstico e não tratamento nos equipamentos, mas os equipamentos de saúde da GE Healthcare. E a gente tomou a decisão de fazer um spin-off no início desse ano,
justamente para que a gente consiga dar um foco maior na indústria de saúde. Então, mesmo sendo uma empresa de mais de 100 anos, que atua em mais de 160 países, que investe mais de 1 bilhão de pesquisa e desenvolvimento, a gente sentia falta de focar ainda mais no mercado de saúde e da medicina de precisão. Então, a gente fez essa separação no intuito de como que eu asseguro que eu conecte com o ecossistema de inovação, que eu desenvolva mais soluções adequadas para esse mercado. Então, quando a gente fazia os nossos investimentos, era uma parte ia para aviação, uma parte ia para energia, uma parte ia para saúde. E agora toda a nossa lucratividade, ela volta e se retroalimenta no mercado de saúde. E aí isso fomenta muito, porque esse 1 bilhão que a gente tem investido historicamente por ano, em 5 meses desse ano a gente já estava atingindo esse marco e através de quê? A gente faz pesquisa e desenvolvimento na busca de inovação. Então, foram parcerias desenvolvidas ao longo dessa história toda da empresa, mas ainda mais agora, com startups, com novas empresas que entendem a dor, né, a dor do cliente, a dor do paciente, que está ali no Gemba, né, a gente fala, go to Gemba, né, então esteja ali presente, entende qual que é a dor, e muitas vezes, na maioria das vezes, a startup consegue trazer isso numa velocidade maior, né, então a gente acaba cada vez mais conectando e traz o exemplo da Ionic, que foi uma parceria que a gente anunciou hoje, já efetiva, já foram anos aí, buscando acontecer da maneira mais correta e que traria a necessidade, uma solução para o cliente, um benefício para o paciente, que alavancasse um resultado de uma operação. Mas eu não vejo como uma organização de saúde seguir se desenvolvendo se ela não está conectada com inovação. E aí, pensando no mercado, a gente tem nos últimos meses, uma solução que eu acredito que muitos de vocês conhecem, que é uma solução que chama Air Conde, uma solução para ressonância magnética, para acelerar os exames, trazendo uma maior produtividade e trazendo mais segurança para o diagnóstico de precisão, que a gente bateu um marco histórico de mais de 200 instalações no país, e a gente já está passando de um marco aí de 12 mil, já passamos do marco de 12 mil no mundo, porque realmente está trazendo um resultado muito grande para o paciente, para o médico e para o operador. Então, é pensar em toda a cadeia. Isso veio a partir de quê? De inteligência artificial. Veio a partir de conexões com empresas digitais, em ideias, em envolver o ecossistema de uma maneira adequada para alavancar o que o mercado precisa, né? Então, isso acaba gerando mais acesso. E aí, pensando também em como a gente quer e precisa como cidadão, como paciente, como empresa estar se posicionado no mercado, trazer um impacto social. E para trazer esse impacto social, eu preciso gerar mais produtividade, eu preciso gerar mais sustentabilidade para ter mais acesso. Então, não adianta a gente usar a inteligência artificial para algo que não vai ter um impacto, né? Então, como que a gente consegue gerar mais precisão em um diagnóstico? Como que a gente consegue gerar mais produtividade que gere acesso? Eu penso que o tempo inteiro, quando a gente vem para esses eventos, essa discussão, esses debates, se a gente não pensa qual é o impacto, não serve para muita coisa, né? Então, tudo que todos nós falarmos e todas as empresas trazem, têm as suas ideias, os seus produtos, suas soluções, como que isso impacta a nossa sociedade? Foi ótimo você ter trazido esse tema, porque uma das perguntas que tinha chegado antes até do evento era como que ficava a questão ESG na saúde, né? Então, até antes de eu citar aqui, você me lembrou, porque bacana que todos vocês aqui já estiveram ou estão conectados com iniciativas de impacto social. A Sabine é um dos grandes exemplos aqui, ela vai falar depois da SAS, vai falar do Compensas, mas quando vocês responderem, se vocês tiverem algo para dizer a respeito do ESG na saúde, fiquem à vontade também, porque era uma pergunta que tinha surgido antes. Lembro muito do Sérgio também, cuidou muito disso na DASA, quando ele era VP, estava ligado a isso, além de iniciativas pessoais que ele tem. Eu vou devolver para o João agora a palavra, para a gente ir continuando. Só complementando um pouquinho, Marina, na verdade, eu acho que muito desse grupo aqui
são essas conexões e no final, todos nós aqui, por trabalharmos com saúde, a gente acaba trazendo um propósito para dentro do que a gente faz, porque todos os movimentos que nós fazemos, de uma forma ou de outra, impactam na vida de muitas pessoas, né? Seja numa nova tecnologia, num novo tratamento, numa gestão de um dado, e a gente sabe que essa jornada, né, de doença e as jornadas de saúde que estão nascendo agora por toda essa mudança que a gente está vendo, elas se cruzam em momentos diferentes e esse impacto é muito grande nesse sistema que a gente sabe que hoje ele tem uma série de desafios, né, que a gente está começando a enxergar e perceber que um deles é o custo. Já pegando esse gancho, falando um pouquinho aqui com o André, a Neuralmed, eu vou deixar ele explicar, mas é uma empresa focada em inteligência artificial para análise de exames de imagem. E, André, queria que você contasse um pouquinho, né, desse desenvolvimento e dessa evolução dentro dessa tecnologia de exames de imagem e como isso traz esses ganhos que nós estamos falando aqui sobre essas jornadas de saúde, de doença, tanto econômico como em termos de análise de resultados. Eu vou responder minha pergunta no eixo da transformação da Neuralmed de uma empresa de tecnologia para uma empresa de produto, né? A Neuralmed surgiu em 2018, logo após o boom do Deep Learning, com o aparecimento do reconhecimento de imagens, né? Da possibilidade dos computadores reconhecerem padrões de imagem. E nós incorporamos isso diretamente na radiologia, né? Eu sou médico radiologista, já tinha feito um doutorado em processamento de linguagem natural em 2007 e estava bastante inteirado em relação a esse movimento da inteligência artificial. Então, no primeiro momento, lá em 2018, todos pensávamos que iria chegar a inteligência artificial e ia dominar a radiologia. A radiologia seria tomada por máquinas e isso seria um caminho inexorável. E as coisas não foram bem assim, né? Para você gerar um impacto na saúde, você tem que ter uma interação, não depende só da tecnologia. E com a pandemia, nós percebemos que só ter um identificador de imagens não traria aquele valor que os nossos clientes, o sistema de saúde demandaria. É uma aplicação tecnológica, mas se você realmente existia uma dificuldade naquele momento de ter uma implementação que trouxesse um real valor para as empresas, né? Para o sistema de saúde e para os pacientes. Então, dessa forma, nós começamos a explorar o uso do processamento de linguagem natural, né? Já utilizávamos o processamento de linguagem natural para trazer os casos para fazer o treinamento das imagens radiológicas. Você tem a imagem radiológica, o laudo, você através do NLP reconhece a patologia, coloca essas imagens para o treinamento e você faz um algoritmo. Só que com a vinda da pandemia, nós começamos a explorar também o uso da IA na elaboração de, por exemplo, classificadores de risco para a COVID. Fomos investidos pela FINEP, nós realizamos um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa nos trouxe a visão que o processamento de linguagem natural poderia extrair muitas informações de dentro dos prontuários. E este momento começa a transformação, que era uma empresa só ligada ao diagnóstico por imagem, para começar a procurar dados clínicos em prontuários médicos, né? Nesse momento, fomos investidos por uma grande empresa, pelo grupo Notre Dame Intermédica, e naquele momento houve a demanda de nós buscarmos pacientes crônicos. Existia um programa de medicina preventiva, de acompanhamento dos pacientes diabéticos, e eles não conheciam seus pacientes diabéticos. E numa prova de conceito, nós encontramos muitos pacientes diabéticos que não tinham sido identificados pelo sistema de saúde, e nós pudemos trazer esses pacientes para dentro de linhas de cuidado específicas, né? E esse foi um turning point da Neuralmed, que percebemos que não só o diagnóstico da imagem, mas também aquelas informações clínicas poderiam ser concatenadas, poderíamos encontrar pacientes e poderíamos colocá-los nas suas respectivas linhas de cuidado, né? Então essa foi uma das grandes jornadas da Neuralmed, que é expandir a inteligência artificial para não só um tipo de modalidade de conhecimento, que seria o conhecimento das imagens, mas trazê-las
levá-las para o prontuário eletrônico, identificar pacientes e trazê-los, né, na linha de cuidado. Hoje estamos seguindo muito no cuidado de pacientes crônicos e levá-los assim para os tratamentos mais adequados. Uhum. Então, a gente, resumindo um pouquinho, eu gosto de aterrissar, na realidade a inteligência artificial traz a oportunidade da gente fazer toda uma análise, uma comparação de dados, onde isso não é limitado hoje na Neuralmed a só análise de imagens, mas sim na gestão dessa cadeia de um paciente crônico, seja um diabético, seja um problema coronário, seja, quer dizer, através dessa gestão e dessa análise, a gente pode ter uma atuação muito mais precisa e muito mais eficaz em tratar os específicos segmentos daquela doença. E uma coisa interessante que quando você identifica esses pacientes crônicos e você coloca eles em linhas de tratamentos mais adequadas, eles vão ter um ganho de saúde. Esse ganho é representado principalmente pelo menor número de complicações, menor número de internações, menor número de idas ao pronto-socorro, e isso se reflete na saúde do paciente e também nos resultados no sistema, onde você tem um melhor padrão de utilização. Beleza, muito bom. Vou passar para o Gustavo para ele seguir nas nossas perguntas. Joia. Eu vou convidar agora o Terra. Eu vou passar para você, Terra, porque assim nós vivemos muito agora essa fase de, olha, o dinheiro para investimento, para empreendedores acabou. Depois eu vou perguntar isso para a Luísa também, porque teve o aporte, o CID da Casé, que Terra conhece muito disso, porque ele foi empreendedor. Depois estruturou a Eretz Bio, aí passou por 2 grandes empresas. Eu queria que você comentasse a sua visão sobre o momento atual, as oportunidades de investimento que você vê, tanto aí para tecnologias disruptivas quanto para tecnologias emergentes, e os horizontes de tempo para serem colocados em prática. Eu sei que tem muita gente no grupo que empreende ou tem vontade de empreender, e acho que ninguém melhor do que você para trazer um pouco de luz sobre esse tema agora. Nossa, que pergunta difícil. Vamos lá. Vou fazer uma reflexão aqui. Eu vou dizer uma coisa assim, sobre inovação e sobre disrupção e todas essas palavras bacanas, assim, que é o seguinte, né? O mundo da inovação é uma batalha constante entre os otimistas e os céticos, né? E a cada momento, alguns estão ganhando, outros estão perdendo, né? E é o tempo todo isso, né? E eu acho que assim, trabalhar nesse mundo que está abraçando inteligência artificial e outras, depois eu vou falar um pouco disso, né? É um pouco dessa resiliência, um pouco de ter assim, essa visão da transformação que está acontecendo no mundo, enxergar os percalços como fase do caminho, porque é muito alto e baixo. Então, assim, eu vou dar algum conselho para as pessoas. Vocês querem trabalhar com inovação? Busca um terapeuta, busca alguém, porque você tem que ter uma resiliência emocional que não é trivial. E isso não é brincadeira, é verdade, porque o que mais acontece é períodos de vales e picos, né? Então, eu acho que porque assim, esse é o ambiente que a gente vive, né? Um ambiente de grande. Então, assim, você abre o jornal, você abre o WhatsApp, não sei o quê, você abre não sei o quê, dá aquela euforia. Assim, o que aconteceu, né? Não, pera aí, deixa eu ver o P&L aqui, daí chega o CFO, deixa eu ver como é que tá as coisas de investimento, né? Vamos falar com os banqueiros aqui e tal, como é que tá o retorno sobre o capital, retorno sobre os ativos, enfim. Então, é uma batalha constante, né? Que se a gente não tiver uma visão muito centrada da transformação, do que é isso, enxergar acima do que está acontecendo, né, a gente se perde. Agora vamos falar um pouquinho assim do lado, vou vestir os 2 chapéus assim desse momento, né? Antes de vir para cá, eu vou buscar um dado, né? Qual o percentual das vendas de e-commerce que passam pelo digital? Né? Total de vendas de varejo no Brasil. Vou falar já, não vou fazer aquela... É menos de 10%. Menos de 10%. E-commerce tem mais ou menos 25 anos. Então, assim, é uma batalha dura, né? Porque a gente ainda vai, né? Tem um shopping aqui na frente, né? Eu parei o carro ali, né? Qual o percentual da saúde? Vamos pensar que a saúde são 450 bilhões. Qual o percentual que é devido ao digital, a AI e tudo isso? 1%? Eu fiquei fazendo a conta. 4 bi de dólar. Eu acho que não chega a 1%. Então, assim, isso para dar uma dimensão, conta de padeiro, né? Então tem muita coisa acontecendo, mas a transformação ainda de um sistema é algo parrudo, é grande, né?
o Brasil, mas isso não é só o Brasil, se a gente vai nos grandes sistemas de saúde, é um pouco isso também, né? Então, se você pegar assim, quais são as startups que faturam, sei lá, mais do que 500 milhões de reais? Muito poucas, né? Muito poucas. Aliás, eu acho que eu não conheço nenhuma. Talvez 200, 300 milhões até está chegando, né? Então, não, esquece, vamos voltar de novo, vamos abrir um hospital novo aqui, vamos botar 10 salas de UTI, estou brincando um pouquinho, mas assim, transformação é um negócio, né? Assim, então as coisas, assim, tem essa tensão o tempo todo entre o business tradicional, o business que não está disruptivo e as novas tecnologias que estão transformando, né? Então, assim, eu estou fazendo um pouco, assim, quase o advogado do diabo, porque eu trabalho com inovação, eu sou apaixonado por isso, então, mas eu acho que, assim, parte de nós aqui, enfim, um grupo super seleto, é trazer um pouco essa perspectiva, né? Qual o tamanho das coisas, né? Qual o tamanho do investimento, né? Assim, vamos pegar, assim, se você pegar, fala assim, o orçamento, lá do hospital onde eu trabalhava, 5% do orçamento de um hospital era TI. O valor não é pequeno. Isso corresponde a quanto... Se a gente somar todo o investimento em startups digitais, compara isso com o orçamento de TI de um hospital, assim, ou dois, né? Então, assim, a gente tem que ter uma dimensão do que está acontecendo. Mas então, peraí, então eu vou ficar pessimista. Mas ele fala assim, está tudo mudando. Porque, na verdade, não tem um setor, uma indústria, nada que você faz hoje, por exemplo, só para pegar uma tecnologia que não tem AI. Nada, nada. Agricultura, né? Você fala assim... Pô, a agricultura é a coisa mais antiga, né? É drone com visual computing, sabendo exatamente onde você vai colocar a semente. Música, outro dia eu estava assim, né? Eu sou apaixonado por música, né? Eu uso o Spotify o tempo todo. Assim, como é que ele sugere as músicas? Não é só aquele aqui, teus amigos, né? Tem um negócio assim que é um sistema lá que vê a batida da música, o ritmo, na verdade, ele pega a sonoridade. Então é um tipo de AI específico para isso, né? Daí você vai lá na e-commerce, logicamente, o tempo todo AI. Você vai para arquitetura. Outro dia eu vi um negócio assim de modelos, assim como tem Generative AI para a parte de texto, imagem, já tem Generative AI para arquitetura, onde você coloca uma série de parâmetros, ele gera uma planta, não, mais do que uma planta, uma maquete, enfim. Super interessante, em 3D. Falei, caramba, né? Então, assim, eu acho que assim, a transformação, de um lado, a gente às vezes tem a impressão que é maior do que ela é, mas ao mesmo tempo ela é constante, ela é invisível, ela está acontecendo e transformando a sociedade. Porque isso, assim, isso dá argumentos para os dois lados. Lembra que eu falei, tem os otimistas e os céticos. Não, mas cadê o business plan? Cara, está tudo transformando. No final das contas, vão sobrar, o mapping vai fechar, a Sears vai fechar, algumas grandes empresas vão fechar. Por quê? Porque elas não se adequaram aos novos tempos. Porque está tudo sendo transformado o tempo todo, só que é muito fragmentado, é muito detalhado, não tem assim, me mostra que a saúde transformou. A saúde está sendo transformada em tudo. Genética é AI. Para quem estudou genômica, esse negócio é basicamente um poder computacional absurdo, né? Então, assim, está tudo sendo transformado. E, ao mesmo tempo, tem a impressão, a gente olha, mas cadê a transformação? Não estou chegando, eu vou para o PA, né? Outro dia eu fui no PA, você fica lá esperando, lendo não sei o quê, coloca a fichinha. É ao mesmo tempo invisível e transformador ao mesmo tempo. Enfim, não sei se eu consegui expressar um pouco a minha, ao mesmo tempo, entusiasmo e ao mesmo tempo um pouco de pé no chão, porque eu acho que isso que a gente precisa, porque senão a gente fica vislumbrado com pequenos saltos tecnológicos. Porque assim, eu trabalhei muito com AI, muito com modelos, genética, enfim. Mas no final das contas, tem um big business que está acontecendo, e se você vai falar, você tem que ter isso em consideração, entender como é que essa transformação, ela é uma transformação de formiguinha, e de vez em quando tem alguns foguetes que saem e a gente olha mais para o foguete. Mas eu presto mais atenção nas formiguinhas, porque todas as partes de um negócio estão sendo transformadas por tecnologia. Para mim é isso. Excelente. Tem os otimistas e os céticos. Nós aqui estamos entre os otimistas, senão a gente não estaria aqui hoje, não faríamos parte desse grupo e não estaríamos debatendo esse tema. Mas acho muito importante também ter o pé no chão, né? Vivemos muito uma era de um dinheiro fácil, sem muito propósito, e aqui dos empreendedores, todos são empreendedores que estão na mesa, acho que na plateia também muitos, as grandes empresas mudando, as startups mudando, e aí vamos ouvir depois também, o Sérgio vai falar muito de valor em saúde, que ele tem, inclusive, já deixo aqui a dica, uma newsletter sobre o tema, sigam, que é muito bacana, e o Fábio falando da visão banco, além do que o Terra já trouxe para a gente aqui, né? Então, é um mundo
se transformando. Às vezes parece devagar, né? A gente olha e fala, pô, não está acontecendo nada, e de repente, tem inclusive uma frase sobre isso, né? Lentamente, de repente, aconteceu, né? Você citou genômica, a 23andMe, não sei quem já fez testes genéticos, eles têm uma base hoje tão grande. Eu estava conversando com um geneticista, eu fiz o meu, até de curiosidade, numa época, depois acabei fazendo da família. Super interessante, você faz ancestralidade, e tem um outro lado que você não quer saber muito ali, acho que é melhor não saber, mas a 23andMe não quer hoje mais fazer análises genéticas. Para eles têm tantos dados que eles já foram para outro lado. Se vocês entrarem no site da 23andMe, vocês vão ver que eles têm lá no pipeline, é uma indústria farmacêutica, focada em medicina de precisão. Então, eles estão na linha de doenças cardiovasculares, oncologia, eles estão saindo da linha de genômica e indo para a linha da indústria farmacêutica. Bem, eu gostaria agora de perguntar para o Vinícius, que é gerente de marketing Latam de uma grande empresa, a Agfa Radiology Solutions, a respeito da visão da Agfa nesse momento, né? Nós estamos em 2024 e a Agfa sempre foi e continua sendo uma grande empresa líder no setor de saúde, com destaque maior ainda na área de raio-x e filmes, mas com diversas outras soluções no seu portfólio. E que vem incorporando agora nos últimos anos inovações tecnológicas, vem se reinventando e adotando outras soluções ao portfólio, incluindo o uso da inteligência artificial para análise de imagens e novos exames. Vinícius, você poderia nos contar um pouquinho mais desses avanços e como que vocês, na Agfa, estão enxergando o futuro das inovações no setor? Bom, perfeito, doutor Gustavo. Acredito que a Agfa hoje a gente segue bastante olhando para a nossa visão como companhia, né, que é transformar a radiologia, né, trazendo respostas inteligentes e definitivas para os pacientes. E isso, quando a gente olha para o mundo de hoje, em raio-x, ele não pode ser só equipamento. Então, com isso, no momento, a gente vem trabalhando com esse foco em buscar um melhor acesso à saúde, um melhor acesso ao cuidado e buscar essa nova fronteira do raio-x, que seria esse raio-x aumentado, onde a gente consegue ter mais do que só uma imagem, trazendo informações adicionais e buscando inovações para o nosso paciente. Com isso, a gente vem trabalhando com bastante parcerias com startups e outras empresas de soluções de AI que já são consolidadas no mercado e buscando trazer essas soluções e inovações de maneira integrada com as nossas soluções Agfa. Dessa forma, a gente começou parcerias com empresas como a Lunit, como a Ibex, trazendo inovações focadas tanto na área do critical care, que é onde a gente consegue trazer diagnóstico, o suporte ao diagnóstico de maneira imediata para 11 patologias distintas, para exames de tórax, e agora entrando um pouco na área de densitometria óssea, com a solução Density Scan, que através de um exame simples de pulso a gente começa a ter os primeiros indicativos para ver se aquele paciente tem algum risco aumentado de fraturas e algum tipo de indicação para um futuro risco de osteoporose ou osteopenia. Dessa forma, a gente consegue seguir evoluindo o raio-x para que ele possa ir além dessa solução que ainda é focada mais para o screening e mais para a triagem inicial dentro de um hospital. Excelente, Vinícius. Bem, muito obrigado pela resposta e muito interessante, né, ver a reinvenção de uma grande empresa que já é líder e destaque no setor, buscando cada vez mais inovações tecnológicas, né? E eu queria, além disso, também saber aí a sua visão a respeito do futuro da saúde, como é que você enxerga, especialmente na área do diagnóstico por imagem, o cenário para os próximos anos. Perfeito, doutor Gustavo. Eu acho que quando a gente olha para o que a gente chama dos nossos moonshots na Agfa, né, olhando para o futuro, é a gente buscar essa ideia do point of care, de você ter uma solução cada vez mais autônoma para o raio-x. E isso ele quer dizer basicamente duas grandes partes do fluxo de trabalho, né? A primeira mais focada no suporte ao usuário, onde a gente segue desenvolvendo ferramentas que vão melhorar a qualidade de processamento, melhorar a qualidade de aquisição e facilitar a aquisição do exame de raio-x, e dessa forma a gente se tornar menos dependente do tipo de usuário que está manejando aquele equipamento. Dessa forma, a gente consegue ter uma forma mais homogênea de qualidade de imagem sendo lançada em qualquer parte do mundo. E o outro lado é o suporte ao radiologista, para a gente trabalhar de fato como uma empresa que pode ser o copiloto do radiologista do futuro, ajudando ele no processo de decisão, trazendo informações em tempo real, para que ele possa tomar uma decisão mais rápida e um cuidado mais especializado para aquele paciente. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio e eu gostaria de agradecer, em nosso nome, meu e do João, a participação de todos vocês, Hugo, Marina, André, Vinícius
e Terra pela presença aqui hoje. Foi um grande prazer, aprendemos bastante com vocês e gostei muito de estar aqui nessa rodada de bate-papo. Para você que está nos ouvindo, não perca o nosso próximo episódio, que vai continuar uma rodada de conversas com diversos líderes do setor de saúde, de novo a respeito das principais inovações e de como eles estão vendo os investimentos no setor para 2024 e para os próximos anos. Iremos complementar a conversa que tivemos aqui hoje com outros líderes do setor de saúde. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe nas suas mídias sociais e com seus contatos. Assim disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.